A Bíblia, ela tem uma mensagem, ela oferece um alimento. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, nela nós encontramos orientação e nela nós encontramos direção para a nossa vida. Então, qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia, ela tem o objetivo de nos trazer as informações. Então, ela é a revelação de Deus, como você pode ver, está no seu material. Ela é a revelação de Deus e do seu plano de redenção da humanidade para toda a criação. Então, a Bíblia, ela tem a intenção de trazer essa mensagem. A mensagem de que ela revela Deus. Nós vamos ver lá no princípio, que no princípio a terra era sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, né? Deus foi lá e falou. Então ela começa a apresentar Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Eu não sei o que você espera da escola, mas aqui durante esse primeiro período nós vamos apenas trazer essas informações dos princípios básicos da nossa fé. Qual o livro que nós seguimos? É a Bíblia. Então a gente tem que entender por que a gente segue a Bíblia, qual é o sentido de eu ter uma Bíblia, de eu abrir essa Bíblia e de eu precisar ler essa Bíblia. A gente fala muito aqui sobre a necessidade de a gente conhecer a palavra, sobre a necessidade de a gente entender aquilo que a palavra diz. Então é importante que a gente tenha como responder para as pessoas quando elas perguntarem alguma coisa para nós a respeito dos princípios básicos da nossa fé, amém? Então são princípios básicos que a gente tem e que a gente precisa saber por que tem esses princípios. Então a Bíblia, ela tem uma mensagem. Qual é essa mensagem? A revelação de quem é Deus e o plano de Deus para a redenção, para a libertação, para a salvação de toda a criação, de tudo aquilo que ele fez. E aí nós já vamos correr nesses livros, e nós temos que a criação, ela acontece no no capítulo 1 e no capítulo 2 da Bíblia. Quando nós pegamos Gênesis para começar a ler, nós vamos ver o capítulo 1 falando da criação, e depois em seguida a gente vê de novo o capítulo 2 falando do mesmo tema, apenas tendo algumas diferenças de informação, né? Nós vamos ver que ela tem uma certa direção no princípio e depois ela vai dando alguns detalhes a mais a respeito desse assunto da criação. Então você vai ver Deus ele criando lá no Gênesis, ele fazendo a terra, ele fazendo os animais, ele fazendo as plantas. Você vai ver toda essa história da criação que é importante que a gente conheça. Então é importante que você leia Gênesis, principalmente esses primeiros capítulos, principalmente para você conhecer, porque são coisas básicas. Talvez você vá ter dificuldade com a genealogia, talvez você vai ter dificuldade com algumas histórias que estão ali no Gênesis, mas o princípio, que é a criação do homem, nós precisamos conhecer. E aí no Gênesis 1 e no Gênesis 2 nós temos essa criação. Nós temos Deus dizendo que pegou o barro, do barro fez o homem e botou o homem em sumo profundo, tirou ali uma costela e fez a mulher. Nós vamos ver Deus dizendo que fez todos os seres viventes, inclusive os grandes seres marinhos, que alguns estudiosos acreditam serem esses, os dinossauros, né? Então acreditam ser os grandes seres que a gente vai procurar na Bíblia. É importante entender uma coisa, vamos chegar a esse ponto lá na frente. Mas a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados, escritas no seu tempo. Ela é inerrante, certo? Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas tem informações que não estão lá porque são palavras e são acontecimentos que ainda não eram conhecidos. Por exemplo, eu citei agora os dinossauros. Os dinossauros, eles são grandes criaturas, mas que essa palavra ela só vem existir no final do século XIX, certo? Lá 1800 e alguma coisa que vem de existir a palavra dinossauro, que ela não existia, é uma palavra que veio do grego que foi criada ou foi introduzida na nossa cultura há pouco mais de 200, 300 anos. Então é alguma coisa muito nova, então não tinha como se ter essa palavra dinossauro na Bíblia, porque essa palavra sequer existia. É como palavras novas que nós temos. Então, quando a Bíblia fala de grandes seres, ela está falando de tudo aquilo que foi criado por Deus, amém? Então ela fala dessa criação, ela fala daquilo que foi feito. E é importante a gente compreender uma coisa: quando nós temos conhecimento,
as informações ou aquilo que a ciência traz de informação, ela não abala a nossa fé, porque nós temos firme fundamento naquilo que é ensinado na palavra. Quando eu aceitei a Jesus, eu fui para o livro de Gênesis, e aí eu comecei a ver uma expressão que talvez seja das que mais corroboram aquilo que se fala da criação do mundo através da ciência. A Bíblia diz: e Deus disse, haja luz, e houve luz. E a primeira coisa que eu tinha, o primeiro grande dilema que eu tinha era: como é que existe Deus se a ciência ela mostra o Big Bang como um fato, como um acontecimento consolidado? E eu fiquei depois olhando a Bíblia, que diz que Deus, ele é tão grande que ele é capaz de colocar toda a água do oceano na palma da mão sem que se derrame uma gota. Então você imagine um Deus desse tamanho dizendo haja luz, a explosão que não foi no universo para se criar o mundo. Então, se o Big Bang é verdade ou não, isso não é um problema, porque Deus é poderoso para dizer haja luz e criar o Big Bang, amém? Então, a nossa fé, ela fica fundamentada na certeza daquilo que a gente compreende, naquilo que a palavra diz, e a palavra ela vai nos dando informações o tempo todo para corroborar a nossa fé. Então, se ela fala de criação no versículo 1 e versículo 2, no capítulo 3, ela fala da queda do homem. Então ela inicia falando da criação, e lá no Gênesis 3 ela fala da queda do homem. Vamos abrir Gênesis capítulo 3, ele diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que dá no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Então nós vamos ver que no capítulo 3 existe a queda do homem. Mas sabe o que é interessante? Que Deus, ele sempre esteve preocupado, Deus sempre esteve interessado em cuidar do homem. Deus sempre esteve interessado em olhar para o homem e ver o homem como uma peça preciosa da sua criação. Então, Deus criou esse universo, mas o pecado, ele entrou no mundo, e quando o pecado entrou no mundo, ele rompeu esse relacionamento com o Criador. No entanto, é importante a gente entender uma coisa, que Gênesis, no capítulo 2, versículo 9, se você abrir aí, quem lê para mim, Gênesis capítulo 2, versículo 9, só esse verso, só o verso 9. Então veja só, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, no versículo 9 diz que: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, no meio do jardim, imagine que aqui nós temos o jardim do Éden. No meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida. E no meio do jardim, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores são árvores distintas, que Deus colocou no meio do jardim. E aí Deus proibiu, no versículo 16 e 17 ainda do capítulo 2, diz assim:
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comereis livremente. Então veja só, de toda árvore do jardim comereis livremente. Essas duas árvores estão no jardim? Sim, né? Então pode comer dessas árvores? Até onde a gente leu? Pode, né? Elas estão no jardim, então pode comer dessas árvores que estão no jardim. E o versículo 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Duas árvores no meio do jardim. Eu posso comer delas? Não posso mais, porque Deus disse comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então repare que o homem só não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele podia comer da árvore da vida, que estava vizinho à árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem, quando fosse tentado a comer daquela árvore, ele deixasse de comê-la e comesse da árvore da vida eterna. Então, para que o homem não caísse, para que o homem, em um momento de dificuldade, ele não precisasse, imagine você, o homem está morrendo de fome, e ele olha no meio do jardim, longe de tudo, só tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está morrendo de fome, o que é que ele faz? Ele faz lá como fez Jacó e Esaú, como fez Esaú. Eu já vou morrer mesmo, então o que é que tem eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para que isso não acontecesse, Deus colocou a árvore da vida vizinho, para que o homem não tivesse que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós vamos ver em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 23, que Deus, você pode procurar no seu aí, Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23, Deus dizendo: porque o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, vamos ter que agora tirá-lo do jardim, para que ele não coma da árvore da vida eterna. E aí o homem foi tirado do jardim, para que ele, sabendo o bem e o mal, ele não comesse da árvore da vida. Então nós temos Deus, ele criando o homem, a sua imagem e semelhança, e nós temos a informação de que o homem pecou e o homem abandonou essa relação com Deus. Mas também, como mensagem da Bíblia, nós temos a revelação de Deus e do seu plano de redenção, que é a mensagem principal, e aí nós temos as promessas e alianças que estão no Antigo Testamento. Essas promessas e alianças do Antigo Testamento, ela nos traz a informação de que Deus, ele tinha um plano de redenção. Mesmo o homem tendo pecado, tendo se distanciado dele, ele tinha um plano de redenção. Por isso a gente tem as promessas lá do Antigo Testamento, que elas estão através de Abraão, elas estão através de Moisés, através de Abraão. Deus diz que vai abençoar toda a humanidade. Através de Moisés vem as leis e os sacrifícios que são necessários para a expiação dos pecados. E aí nós temos a promessa através de Davi, que fala de um reino eterno, de um rei que vai vir e vai governar toda a terra. E temos as profecias de Isaías, Ezequiel e Jeremias, que falam propriamente dito da vinda de Jesus. No material de vocês tem essas referências de versículos, que nós não vamos ler aqui, porque senão não vai dar tempo completar a aula, mas depois você vai ler o seu material e você vai pegar esses versículos e você vai olhar que eles estão falando exatamente disso que eu estou dizendo aqui. Então, como quarto item dessa mensagem de revelação de Deus e do seu plano, nós temos Cristo, o cumprimento desse projeto de Deus, que aí já está no Novo Testamento. Então temos Jesus, que é esse cumprimento, que aí Jesus se faz homem para cumprir a lei, para morrer na cruz, para ressuscitar, para subir aos céus e nos deixar o Consolador, nos deixar o Espírito Santo. Então João capítulo 1, versículo 14, quem lê aí para mim, por favor? João capítulo 1, versículo 14. Então pronto, Cristo, ele se faz homem e habita no meio de
de nós. Mas ele também vem para cumprir a lei. Tanto é que ele diz que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para se fazer cumprir a lei, para que a lei ela pudesse ser estabelecida. E isso aí, no caso, né, essa vida perfeita de Jesus está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17. E então, depois de vir cumprir a lei, de Jesus nascer, de Jesus fazer cumprir a lei, Jesus vem e ele morre na cruz. Jesus ele vem e morre na cruz para trazer a redenção, né, para substituir, para carregar o pecado da humanidade que estava sobre ele naquele momento. Isaías 53 fala dessa figura de Jesus. Então, quando a gente tem a morte de Jesus, Jesus na cruz, nós vamos ver que isso é uma referência, ou foi profetizado lá em Isaías capítulo 53, certo? Você vai ver muito por aí, quando alguém vai falar dessas profecias, ou falar da morte de Jesus, o texto usado é Isaías 53. E também tem uma referência em 2 Crônicas 5, capítulo 21, desse Jesus que ele morre na cruz para substituir. Morre como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele morre pelos nossos pecados.